Bom dia a todos e a todas que estão aí nas nossas coordenadorias regionais, assistindo mais uma videoconferência promovida pela Secretaria de Educação, em parceria com o nosso Comitê Estadual de Controle da Tuberculose. E é com muito prazer que hoje nós estamos aqui com vocês para, numa semana tão importante que nós estamos, Semana de Luta contra a Tuberculose, que está no nosso calendário escolar, em especial aos professores, e que todo mundo e todas as escolas deveriam estar trabalhando a tuberculose, né? Nós estamos aqui hoje com os nossos companheiros de luta, a coordenadora estadual do controle da tuberculose, doutora Marlúcia, e doutora Irineide, diretora da Policlínica Cardoso Fontes, uma referência para todos, e nossa colega lá do LACEN, trazendo informações importantes para que nós possamos estar prevenindo esta doença, que é importante no nosso estado, apesar de toda a incidência que nós estamos, nós precisamos investir na prevenção, em especial aos nossos colegas que estão nas escolas. E dizer que nosso secretário não pôde estar presente, a professora Ana se encontra na sede do governo, despachando com o governador, mas deixou uma mensagem de bom dia e a satisfação imensa de, através do nosso centro de mídias, nós estamos falando com vocês aí nos municípios do nosso Amazonas. Então, meu bom dia, meu nome é Delta Segadilha, eu coordeno a área de saúde da Secretaria de Educação e sempre estou com vocês para passar informações importantes, para que nós possamos levar para dentro das escolas a prevenção de doenças e agravos de saúde que interferem no nosso processo de ensino-aprendizagem, que interferem na frequência escolar, tanto de servidores como dos nossos alunos, e que muitas vezes levam nossos alunos ao abandono. Então, a Secretaria, investida nessa direção, traz para vocês, mais uma vez, né, orientações atualizadas sobre a tuberculose, que pode estar com grande incidência ou não no município, mas o importante é que a gente possa fazer a prevenção. Então, meu bom dia a todos, e esperamos contar com a ajuda de vocês na transmissão disso para outras pessoas, colegas, e também para a população do município de onde vocês se encontram. E, dando início, né, nós vamos ter aqui que vão se apresentar na mesa a doutora Marlúcia, e depois nós vamos ter as outras colegas que estão nos assistindo. É uma alegria imensa estar participando com vocês desse momento, então, com todos os municípios do nosso estado, e esperamos mostrar não só para que a gente analise o que nós temos dificuldade, mas também para valorizar os esforços de todos os municípios na luta contra a tuberculose. E aproveitando também esse momento do H1N1, as ações que estão sendo usadas para prevenir H1N1 também servem para ajudar a combater a tuberculose. Então, não exclui nenhuma e nem outra, elas se ajudam entre si, e nós precisamos trabalhá-las em conjunto também. Doutora Irineide? Estarmos aqui para passar informações importantes de uma doença que ainda é um problema muito grave em saúde pública, que é a tuberculose. Então, nós agradecemos a colaboração, né, da Secretaria de Saúde e nos dá essa oportunidade. Um bom dia a todos e vamos aproveitar bastante, com bastante perguntas. Obrigada. Nossa colega do LACEN. Bom dia a todos. Eu sou a Aline, gestora da assistência farmacêutica da Central de Medicamentos do Amazonas, e a gente fica muito feliz de poder participar e desde já eu agradeço o convite. Pedindo desculpa da Aline, que eu coloquei a Aline como LACEN. A Aline é da SEM, né? Distribuição de medicamentos de outros agravos e doenças, mas em especial da tuberculose.
Então, nós vamos iniciar nossas informações, começando pela doutora Marlúcia. História sobre os dados da tuberculose no mundo, no Brasil e no Amazonas. Então, vamos começar a visualizar os dados, como é que está a tuberculose, de um modo geral. Então, eu sou Marlúcia Garrido, sou coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. A tuberculose é um problema mundial, todos os países do mundo registram casos. Apesar de ser uma doença antiga, ela continua afetando 10 milhões de pessoas por ano que adoecem de tuberculose. 1,5 milhão morrem por causa da tuberculose. E a taxa de incidência mundial é de 133 casos por 100 mil habitantes. Então, vejam que é altíssima a ocorrência da tuberculose como problema no mundo. 10% dos casos no mundo são portadores de HIV. E 1 milhão de crianças adoecem por ano, e das quais 230 mil morrem. E um grande problema mais recente, que é a resistência aos medicamentos. Tuberculose, não basta mais ter uma tuberculose simples, existem as tuberculoses muito mais complexas, que são as resistentes aos antibióticos. E esse é um desafio maior do que ter simplesmente tuberculose. O mundo agora atualmente é dividido em 3 blocos. A Organização Mundial de Saúde divide a tuberculose de 3 formas. Os 30 países com mais carga de tuberculose têm TB, e o Brasil faz parte dele. Também 30 países que mais têm TB e HIV, o Brasil também está entre eles. E ainda não faz parte, naquele bloco dos 3, a atual divisão do mundo, é o fato de que ainda não é muito relevante a carga de tuberculose MDR, que é multidroga resistente. O Brasil ainda não está nesse nível de alta carga de resistência, mas está em aumento. Então, deve haver um esforço de todos nós para que o nosso país não entre nesse mundo da alta carga da resistência da TB. A preocupação é muito grande no mundo inteiro, porque na medida em que as pessoas se tornam resistentes ao tratamento devido a falha na prescrição dos medicamentos, as subdoses levam a criar resistência, também ao paciente não aderir ao tratamento, os frequentes abandonos, as irregularidades nas tomadas favorecem a resistência, porque a bactéria faz mutação. E, então, esse cuidado nós precisamos ter no manejo dos casos da doença em todos os lugares. Cada doente que nós tratamos, não basta dar medicação, é preciso ter a certeza de que ele toma a medicação e toma corretamente. Então, é preciso estar muito próximo dele para evitar esse nível de resistência. Passando para a situação do Brasil no contexto mundial, então, vocês viram que o Brasil faz parte dos 2 grandes blocos de alta carga de TB no mundo. Isso corresponde a 73 mil casos de tuberculose por ano no país e 4.500 mortes. É a primeira causa de morte nas pessoas que têm HIV positivo. E aí, então, é outra grande preocupação. Nós precisamos estar atentos sempre ao fato de que pessoas com tuberculose precisam ser investigadas para HIV. E pessoas com HIV precisam ser investigadas para tuberculose, para evitar mortes. E no Amazonas, a situação tem se mantido nos últimos anos com a maior taxa de incidência do Brasil. Quem está no grupo estadual da tuberculose recebeu a última apresentação do Ministério da Saúde, que mostra que o nosso estado continua com o maior risco de adoecimento por tuberculose na população. A cada 100 mil habitantes, 72,9 pessoas estão com tuberculose no estado do Amazonas. Mantemos também a 3ª maior taxa de mortalidade, o que corresponde a 3,9 pessoas que morrem de tuberculose em cada 100 mil habitantes do nosso estado. E a maior parte dos casos ainda são os residentes em Manaus, devido também a mais de 50% da população mora em Manaus. Então, 73% dos casos registrados são de Manaus. O que nós tivemos, além disso, no ano passado, em 2018, foram 354 recidivas, ou seja, pessoas que já se trataram de tuberculose e voltaram a adoecer. E cada vez que isso acontece, nós precisamos
analisar se essas pessoas realmente fizeram o tratamento corretamente ou não. Tivemos 276 reingressos após abandono, ou seja, pessoas que iniciaram, abandonaram e voltaram a se tratar, e 79 casos de tuberculose droga resistente, incluindo aqueles que são resistentes a uma ou mais drogas. Mas vejam que o número de casos já não é mais insignificante e é um número cada vez maior de pessoas que estão se tornando resistentes devido ao uso inadequado, às falhas no tratamento, às falhas de prescrição, falta de adesão por parte do doente. E no SINAM tem 92 óbitos registrados por TB e 111 óbitos associados com outras causas. No SIM, o registro é diferente, tem 160 casos registrados como óbitos por TB, o que nos leva a manter esse alto nível de ocorrência de mortalidade no país. E a outra coisa muito preocupante é quando se registra a tuberculose como causa básica de morte nas declarações de óbito, é preciso ter o cuidado de verificar se realmente a pessoa tinha tuberculose. Nós temos investigado casos em que não há nenhuma constatação de que a pessoa tinha tuberculose no momento em que ela foi a óbito. Então, é necessário, pedimos encarecidamente aos médicos e aos demais profissionais que trabalham com tuberculose que tenham cautela no afirmar que a causa foi tuberculose, porque isso aumenta o registro no nosso estado e pode estar transparecendo algo que não é verdadeiro. Entre 10 óbitos que nós investigamos no município no ano passado, só 3 tinham confirmação. Ou seja, 70% não se pode afirmar que eram tuberculose mesmo. As pessoas já tinham tido tuberculose antes, tinham sequela e evoluíram muito rápido, em 1 a 5 dias, para a morte, de uma forma que poderia ter sido H1N1, poderia ter sido micose pulmonar, poderia ter sido uma pneumonia por outra causa, que não era TB. Então, por favor, só registrem como TB o que realmente for tuberculose, porque isso faz aparecer no nível nacional uma alta mortalidade que pode não ser verdadeira. Então, isso depende do esforço de nós todos. E lembrando das nossas metas gerais para controle da tuberculose no Amazonas, é necessário que em toda parte nós tenhamos esse esforço, todos os municípios. Cada município tem um programa municipal de controle da tuberculose, que é um administrador das ações no município. Mas não é possível conseguir alcançar esses indicadores sem a colaboração de todos. A tuberculose é uma doença da atenção básica, ela precisa estar descentralizada em todas as unidades de saúde. Todas as unidades precisam ser postos de coleta para acompanhar, para acolher o suspeito, receber a amostra, encaminhar a amostra para o laboratório, receber o resultado, notificar e tratar na sua unidade o doente, o mais próximo possível da residência dele para acompanhar bem os casos. O programa municipal é um administrador das ações do município, um acompanhador, um estimulador das ações, mas não é para ficar restrito ao programa o acompanhamento dos doentes. Cada unidade precisa adotar o seu doente. A responsabilidade por conseguir esses indicadores é de todos nós, jamais do programa sozinho. Então, nós precisamos diagnosticar todos os casos que são esperados para cada município. Então, é preciso fazer busca ativa. E nós precisamos alcançar essa meta de que pelo menos 90% do que é esperado seja investigado e seja diagnosticado. Dos que nós encontramos, descobrimos, é preciso curar pelo menos 85% para conseguir o controle da doença em cada lugar. Reduzir o abandono para menos de 5%, examinar os contatos, pelo menos 80% dos contatos, porque se você descobre um doente e não examina quem convive com ele pode continuar naquela fonte de infecção e não pode curar absolutamente, porque ele vai estar sendo sempre recebendo a carga de quem está doente junto com ele, e esse ciclo continua. Então, é preciso examinar os contatos. Realizar a testagem para HIV em pelo menos 75% de quem tem o TB, e realizar cultura e teste de sensibilidade, que é para investigar resistência naqueles casos que já se trataram anteriormente para a tuberculose. E de tudo que a gente faz, o que vale para o mundo ver é o que está no SINAM. Então, se a gente testa para HIV e não registra, não vai estar aparecendo nos nossos dados oficiais.
realmente o que cada um notifica na sua unidade mais básica de saúde, na área indígena, é o que vai para o sistema de informação, que segue para o Ministério da Saúde, que vai para a Organização Mundial de Saúde. Então, a sua informação, por mais distante que ela seja, é ela que chega nos dados da Organização Mundial de Saúde, que mostra para o mundo que existem 10 milhões de pessoas que adoecem de tuberculose por ano. Então, é muito importante que a notificação seja corretamente preenchida, com os dados fidedignos e com letras legíveis para que o digitador possa preencher corretamente os dados da pessoa. Essa informação é muito preciosa para todos nós e principalmente para quem faz pesquisa e precisa desses dados para apresentar de forma fidedigna a realidade que nós vivemos. E agora eu vou apresentar os dados por região de saúde, não é para que fiquem tristes, mas para que nos preocupemos em melhorar a situação. Não é para apontar o dedo para ninguém, porque o trabalho não é de nenhum isoladamente, é de todos. E os resultados refletem nossas ações? Talvez sim, talvez não. Então, esses dados são para mostrar por região. A primeira região do Alto Solimões, nós marcamos aqui em vermelho um destaque para o abandono. Na região do Alto Solimões, nós temos municípios que têm uma alta taxa de cura. Vejam assim, na primeira coluna é a cura. Com relação a 2017, nós estamos ainda analisando, porque é o ano fechado, 2018 ainda está em andamento. Então, há municípios que conseguiram a taxa de cura nos casos novos, bacilíferos. Então, nessa análise, não estão entrando todos os casos, só os casos novos pulmonares, com confirmação laboratorial de que tinham algum exame positivo para tuberculose. Não são todos os casos. Por isso que o dado é diferente do que vocês veem no seu município. Então, vejam assim, a taxa de cura na maioria dos municípios foi boa. Alguns chegaram a 100% de cura nos casos novos bacilíferos, com exceção de Atalaia do Norte, Jutaí, que tiveram taxa menor. Mas o abandono foi muito alto em Jutaí, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença, 16,7, quando a meta seria menos de 5. Com relação ao tratamento diretamente observado, que é ver o doente tomar a medicação, poucos realizam verdadeiramente essa missão de acompanhar o doente. Mas vejam que Tabatinga registrou 80,6% de TDO realizado e que obteve uma taxa de cura de 87,2%, ou seja, alcançou a meta dos 85%, que é a meta mundial. Para todo lugar do mundo, a meta é essa, para ter controle da tuberculose. Então, há muita diferença quando realmente se faz. Eu sei que Tabatinga tem unidades descentralizadas que realmente realizam e que todos fazem esse acompanhamento por unidade de saúde. Então, é muito importante que se faça de verdade o tratamento diretamente observado e onde for feito, o resultado do tratamento será sempre melhor. O que é necessário melhorar em quase todos os lugares é o exame dos contatos. Então, quem alcançou o exame de contato registrado no SINAM foi Atalaia do Norte, alcançou 86%, e Tabatinga também. Então, a maioria precisa melhorar. Lembram que o exame de contato é chegar a 80%? E se fizeram, essa aí já é em 2018, e se fizeram e ainda não registraram, ainda é tempo de registrar, mas que seja verdadeiro, porque os dados não conseguem enganar. Se a gente registra que realizou e não realiza, daqui a pouco aumenta a taxa de incidência, porque os casos vão aparecer. Então, façam o exame mesmo, examinem, busquem e registrem. O HIV realizado, então, olha, na região do Alto Solimões, nós tivemos 100% de HIV realizado em Amaturá e também Benjamin Constant. E os demais, assim, os que há uma boa realização, pode ser melhor ainda, Tabatinga também alcançou 89,1%, alcançaram a meta, e Tonantins. E encerramento é esperado, ainda tem a metade dos casos estão sem encerramento, mas isso está dentro do que é esperado, porque o ano 2018 tem muitos casos em aberto, mas é só para que vocês vejam que é possível ainda melhorar dados de 2018. Vamos para a outra região. Cada um, por favor, veja o seu município. Baixo Amazonas no momento. Agora, Barreirinha teve 83,3% de cura.
em 2017, abandono zero. Então, vejo assim, há situações aqui em que o abandono é zero, e nós parabenizamos todos os municípios que não tiveram nenhum abandono. E não foi muito alto o abandono nessa região, só Maués e Parintins, que tiveram 7,1%, ultrapassou um pouquinho a meta dos 5%, e as taxas de cura todas foram muito boas em 2017. Também os contatos examinados. Agora, a cultura, se tiveram retratamento, não realizaram quase nada, só Parintins, que realizou 28%, então está bem abaixo da meta de examinar 100% de quem já se tratou de tuberculose. E o HIV também teve taxas muito boas de realização. O único mais baixo foi Nhamundá, que, por enquanto, registrou pouco. Ainda é tempo de salvar, porque esse é com relação a 2018. E o encerramento também em andamento é esperado. Fiquem de olho, encerrem no tempo certo. Para a próxima região. Agora é o entorno de Manaus, que é uma região maior. Então, aqui no entorno de Manaus, nós temos um número maior de municípios e com uma população maior. Então, vejam que a taxa de cura em alguns municípios foi 100%, como Barcelos, Careiro, e é o Careiro Castanho, no caso. E Nova Olinda do Norte, 2017 aí, tiveram 100% de cura. Manaus foi 75,8%, é o maior número de casos da regional. E o que foi muito grave ali, o abandono nessa nossa região no entorno de Manaus. Altazes, 16,7% de abandono. Manaus, 15,6%. 20% ali em Presidente Figueiredo, 37,7% em Rio Preto da Eva, 25% em Santa Isabel do Rio Negro. Altíssimo abandono nessa regional. Então, isso é algo muito preocupante, que a gente precisa melhorar a adesão nessa nossa regional do entorno de Manaus. E, por outro lado, então, o que a gente vê? A realização de tratamento diretamente observado muito baixa, e isso dificulta realmente a adesão ao tratamento e diminui a taxa de cura. Cultura também precisa melhorar, pouca realização. Os contatos examinados, só quem teve um autorregistro foi Santa Isabel do Rio Negro. Altazes também registrou bastante, foram os melhores nessa regional. E o HIV foi bastante, aí sim, foi expressivo, né? A testagem para HIV é muito boa, poucos municípios não estão alcançando a meta, e isso é muito bom. E fiquem de olho nos casos para encerrar, por favor. Próxima regional é Juruá. Então, no Juruá, o que a gente tem em Juruá? A taxa de cura de Carauari foi muito baixa em 2017, só a metade dos casos alcançaram a cura. Irunepé e Envira, com destaque, com louvor 100% de cura. O que é que nós precisamos melhorar nessa regional, que vocês podem visualizar aí? O tratamento diretamente observado é bem expressivo em Carauari e Guajará. Mas Guajará não teve nenhum registro de cura nesse momento. Então, nós temos que ver o que foi que aconteceu, porque quando há registro da informação que não aparece noutra, tem alguma coisa. O que aconteceu com o supervisionado que não curou? Evoluiu para óbito, que foi que aconteceu. A cultura precisa melhorar, também muito pouca realização. E os contatos, o exame de contato foi bom, com exceção de Ipixuna, precisa ampliar. Itamaraty não teve registro nesse ano passado, teve um caso, mas é tempo de registrar ainda, fazer os exames e registrar, porque essas últimas colunas se referem a 2018. Só a cura e o abandono, que são 2017. Então, atentem para o exame de contato de 2018, teste para HIV e encerramento dos casos de 2018, porque ainda há tempo de melhorar essa informação. Vamos para o Médio Amazonas. No Médio Amazonas, o que a gente percebe aqui, há uma boa taxa de cura, exceção de São Sebastião do Atumã, que está a 0%. O abandono também baixo. Só Itacoatiara, mas dentro do esperado, menos que 5%, de parabéns. 0% nos demais. Precisamos melhorar o quê? Tratamento diretamente observado é sempre um desafio, precisa melhorar em todo lugar. A cultura também, nos retratamentos. A gente sabe que alguns municípios têm muita dificuldade de enviar amostra, porque
A cultura, para alguns, só no LACEN, e é difícil mandar amostra. Mas aqueles que têm um laboratório mais próximo precisam encaminhar amostra para fazer cultura, para ter a possibilidade de investigar a resistência nos tratamentos. O exame de contatos, vejam lá, Itacoatiara bem baixo ainda, precisa melhorar em 2018. Se fez a mais e ainda não registrou, registra. Itapiranga, 100% de contato examinado, de parabéns. São Sebastião do Atumã, nenhum registro de contato. E Silves, ainda baixo o registro. Urucará, 100%, parabéns. E Urucurituba também precisa melhorar um pouco, mas tá bem melhor do que já foi, né? A testagem para HIV, todos melhorando, mas pode ser melhor. Itapiranga, 100%, excelente. E o encerramento, fiquem de olho, aqueles que já terminaram o tratamento, encerrem no melhor tempo que puderem. Vamos para o Purus. Purus, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini, Itapauá. O que se destacou ali? Cura muito boa em Boca do Acre, em 2017. Canutama está em 0% de cura. Lábrea também alcançou a meta. Pauini, 71, precisa melhorar. E Itapauá também abaixo da meta em 2017. Vocês têm 2018 para vencer esse desafio e chegar aos 85% no mínimo de cura. Abandono foi alto em Pauini e que nós precisamos melhorar exame de contato e testagem para HIV, que foi muito baixo nessa regional. E de olho nos encerramentos de 2018 para fechar aqueles casos que ainda não encerraram. Para o Rio Madeira, vamos para a próxima situação. O que a gente viu e sabemos do esforço de Borba, nós sabemos que as ações são descentralizadas no município de Borba, mas sabemos que o esforço para alcance dessas metas é de todos. E aí depende de que cada unidade faça a sua parte, acompanhe seu doente, não deixe abandonar. É preciso estar muito perto, porque é um tratamento demorado. E que tem que tomar medicação todos os dias, são 6 meses, e se a gente não acompanha muito próximo, e há dificuldades, às vezes, as áreas distantes demais para acompanhar, mas sabemos que é um esforço que é necessário o tempo todo. E não fique triste, o povo de Borba, porque a gente sabe da qualidade do que vocês fazem, mas isso depende do esforço de todo mundo e não só de uma pessoa. Vamos melhorar, a gente consegue melhorar para 2018, isso é dado de 2017. E nós precisamos também melhorar para todos ali a questão do exame de contato, que só Novo Aripuanã registrou 100%, o Maitá também alcançou a meta já de 81%. Pode ser melhor ainda, porque essas últimas colunas são de 2018 e podem ser melhoradas, tá? E vamos à luta, a gente não desiste porque no ano foi mais difícil, tem sempre o ano seguinte para melhorar. Vamos adiante. Com relação ao Rio Negro e Solimões, aqui nós temos um destaque para abandono muito alto em Anamã, Beruri e Codajás. O que está acontecendo com essas pessoas que estão abandonando tanto o tratamento? E com destaque aqui no momento, o nosso coordenador municipal de Coari faz parte aqui ao vivo conosco dessa apresentação. Então, Coari obteve a taxa de cura acima de 85% em 2017, e com relação a 2018, também tem exame de contato já dentro da meta, mas nós precisamos melhorar na maioria dos municípios dessa regional. Aos que estão bem, não deixem cair o seu indicador. Isso é esforço de cada um. Cada unidade precisa tomar conta do seu doente, não é o programa de TV, é cada um de nós que acompanha o doente, para que ele cure, para que a família dele seja examinada. E que esses registros cheguem à vigilância para que mostrem o que realmente o município está fazendo. Então, precisa melhorar o exame de contato em quase todos. Testagem para HIV, alguns estão excelentes, mas outros estão baixos. Então, precisa melhorar quem está abaixo dos 70%. Lute para melhorar o registro, porque ainda é tempo. HIV é com relação a 2018. E os encerramentos também, ainda os que estão em aberto, vejam se já tem tempo para encerrar. E vamos, então, agora para a região do Triângulo. Triângulo é o Alvarã, Japurá, Juruá, Maraã, Jutaí, Tefé e o Arini. O que a gente viu aqui com destaque, nenhum teve taxa de abandono com relação a 2017, isso é maravilhoso.
Mas Maranhão só teve 33,3% de cura em 2017. O que aconteceu com os demais casos? É maravilhoso não ter abandono, mas não basta não ter abandono, nós temos que curar os nossos doentes. E precisamos melhorar o exame de contatos em Japurá, Juruá e Maranhão, que não registrou nada em 2018. Verifiquem esses dados, que dá tempo de registrar ainda. E de olho nos encerramentos que estão em aberto, para, se já fecharam o tratamento, encerrá-los oportunamente. E de tudo isso que nós vimos, o que resultou para o Estado? Vamos ver agora os dados finais. Como é que está a nossa situação como Estado do Amazonas? Em 2017, com a soma de todos os esforços de todos, o que aconteceu? Dos 90% que nós tínhamos que examinar no Estado, de casos para serem identificados e tratados, o que nós alcançamos foram 103,5% de casos confirmados laboratorialmente em 2017. Isso corresponde, minha gente, a 113% de casos que foram descobertos no Estado, ou seja, muito acima do que era esperado para que o Amazonas encontrasse, foi encontrado aqui no Amazonas. Ou seja, ainda assim, grande esforço por parte de todo mundo, a gente tem um número de casos de tuberculose no Estado que é muito maior do que esperado. Então, vamos voltar aos dados resumidos aqui do Amazonas de 2017, vamos passar projetando na tela. Então, vejam lá. Graças ao esforço de todos vocês, nós alcançamos 113,5% de casos confirmados laboratorialmente em 2017. Foram 1.845 casos novos confirmados positivos, tanto pela baciloscopia, teste rápido molecular e cultura. Então, nós conseguimos muito mais do que era esperado para o Estado. Com relação à cura, que a meta é 85%, nós alcançamos 77,7% em 2017. Nós já melhoramos ao longo dessa última década, com certeza. Mas ainda estão faltando quase 10% para a gente alcançar a meta de 85% no Estado. Muitos municípios alcançam 100%. Então, se alguns alcançam, nós todos podemos chegar lá. Se não 100%, mas pelo menos aos 85%. Então, vamos nos empenhar para que em 2018 esse dado seja melhor ainda. Mas o abandono é muito alto. Então, vejo que a meta de abandono, que é para a gente ter menos de 5, nós tivemos 13,6 no Estado em 2017. Examinar os contatos, nós precisamos pelo menos 80% dos contatos, alcançamos 70,5%. Já tivemos um grande avanço, sim. Já houve ano que era só 20%, 30%, nós estamos com 70%, melhoramos bastante, mas a meta é chegar pelo menos a 80% no Estado inteiro. E isso depende de cada município, que alcance os 80% de cada município, o Estado alcançará 80%. Testagem para HIV, e isso nós estamos com louvor. Alcançamos os 75%, que isso também, há alguns anos atrás, era muito baixo. Então, a gente já alcançou a meta de 77%, estivemos com 77,1%, graças aos esforços de todos vocês no Estado inteiro que somam para o Estado. Então, parabéns a todos que estão testando para HIV e registrando no SINAM esses casos. Com relação à cultura, nos casos que já se trataram, a gente ainda está muito baixo, mas também já melhorou. Precisamos ampliar para chegar aos 100%. Melhoramos, mas ainda estamos bem distantes dos 100%. E com relação ao encerramento dos casos, em 2017, apesar de que a gente cobra muito, e vocês até nos desculpem pelas cobranças, mas é necessário, porque a gente tem um tempo para encerrar os casos. E se passar do tempo, as publicações do Ministério da Saúde saem sempre desatualizadas. É por isso que a gente pede e liga e manda mensagem para que vocês encerrem os casos, porque esses dados são repassados para o Ministério da Saúde e para a Organização Mundial de Saúde. E eles têm um tempo. Até 3 meses após o encerramento do tratamento, ele precisa ser encerrado. Quando vocês passam desse prazo, as informações que vão ser publicadas para o mundo ver não estarão de acordo com a realidade. E por isso é muito importante o esforço não só de diagnosticar, tratar e curar, mas também de registrar a informação para o mundo ver. Nosso principal desafio é esse, né? Que é a nossa mensagem final, que eu passo as palavras a seguir, que é o desafio para a gente.
diagnosticar, tratar, curar e encerrar oportunamente todos os casos. Esse é o nosso principal desafio, é o desafio do mundo. Não é só descobrir, mas é principalmente conseguir curar o nosso doente. Se a gente fizer isso, nós vamos alcançar a redução da taxa de incidência. A meta do mundo, para o mundo é que até 2035 nós consigamos reduzir a taxa de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Lembrando que a taxa atual do Amazonas é 74,1% por 100 mil. E Manaus tem mais de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Alguns municípios, como São Gabriel da Cachoeira, também têm uma altíssima taxa de incidência. Chegar a menos de 10 é necessário um esforço muito grande de descobrir, curar e examinar os contatos para que a cadeia da transmissão desapareça. E é assim, vigiando eternamente a tuberculose, que a gente vai conseguir reduzir essa situação. Tuberculose é uma doença permanecente e qualquer doença nova serve para ajudar a aumentar o número de casos de tuberculose. Então, não percam de vista a tuberculose por causa do H1N1, porque o H1N1 enfraquece o organismo e quem já é infectado pode evoluir para uma situação grave que leva ao óbito, inclusive. Estejam atentos aos sintomas, não só da gripe do momento, mas de quem tem tosse há mais de 3 semanas. Além de investigar para H1N1, investiguem para tuberculose, façam raio-x, porque alguns casos que já evoluíram para óbito, e é um número já bem preocupante, muitos deles tinham suspeita de tuberculose junto. Então, é uma boa oportunidade de trabalhar H1N1 nessa fase, mas não descuidem da tuberculose, porque para ela serve qualquer doença nova que enfraquece o organismo. E nós precisamos diminuir a mortalidade também. Se a gente aumenta a cura, diminui a mortalidade, diminui o abandono. E nós precisamos fazer esse esforço conjunto de vencer a tuberculose, que nunca nenhum de nós sozinho terá o privilégio de dizer fui eu. Seremos nós. Bom, e eu sonho que um dia isso seja realidade. Obrigada. Muito bem, obrigada aí, doutora. É realmente emocionante, né, essa situação. Todos nós deveríamos também, né, acompanhar essa indignação que todo mundo tem, mas que nós podemos contribuir. Agora nós vamos ouvir a doutora Irineide, outra companheira da Secretaria de Educação, sempre estando conosco, nesse combate, né, dessa doença que muito nos preocupa, em especial na nossa área da educação. Professora doutora Irineide, pode falar. Aqui com vocês, passando as informações bem importantes com relação à tuberculose e também trazendo algumas novidades com relação às mudanças do novo manual no tratamento da tuberculose. Então, vocês vão observar que neste momento, em algum momento, eu vou referir para vocês as mudanças que ocorreram. E na tuberculose, é importante, você sabe que é uma doença grave, se não tratar, porque também é uma doença que tem cura, se você fizer o tratamento corretamente. Agora, o importante, na verdade, é você descobrir, é tentar descobrir de que maneira alguém possa vir a ter essa doença. Então, para isso, nós precisamos trabalhar o quê? Os sintomas da tuberculose, que é o mais importante, é a tosse. Então, mas não é qualquer tipo de tosse. A pessoa, e aqui eu vou mostrar para vocês, na questão do diagnóstico, aqui na primeira parte, vocês observam aí que a tosse é aquele paciente que apresenta a tosse com mais de 2 a 3 semanas. Então, a tosse ela pode ter secreção, ela pode ser uma tosse seca. E sempre que você tem esse sintoma de tosse, que já tomou todos os tipos de medicamento, você já fez vários xaropes, eu sei que no interior as pessoas gostam muito de usar o mel de abelha, e é com limão, e todos esses processos, e você já usou tudo, já lançou mão de todos esses meios, e a tosse não passou, então sempre procurar a unidade mais próxima para realizar o exame. Então, a tosse é um dos principais sintomas da tuberculose. Em seguida, o paciente começa a apresentar febre.
A febre também na tuberculose é uma febre discreta, não é aquela febre de 39 graus, ele faz no máximo 38 graus. Então, é uma febre e ela tem uma característica, ela é vespertina. Normalmente, ela aparece à tarde e vai até a noite. E em seguida da febre vem o que nós chamamos de suor noturno. A pessoa, acorda de madrugada com a roupa, mas tão suada, o suor é tão intenso que precisa trocar a roupa. E então, também um dos sinais e sintomas que nós chamamos a atenção para essa questão. Quando ele tem a tosse, a febre, o sono noturno, ele começa a ter a perda de apetite, não tem mais vontade de comer. E como ele perde essa vontade, ele começa a ter o emagrecimento. Então, gente, o que nós colocamos assim, se ele faz esse ciclo todo de tosse, de febre, de sono noturno, perda de peso, isso aí, se nós diagnosticarmos ele tardiamente, nós vamos encontrar nesse paciente sequelas que são sequelas graves e até irreversíveis. Então, o importante é ter um diagnóstico precoce, ou seja, descobrir logo a tuberculose. E se nós descobrirmos no momento da tosse, com certeza, só com a tosse, ele vai na unidade de saúde, realiza o seu exame, vai iniciar seu tratamento, vai fazer o seu tratamento, vai ficar curado e não vai deixar nenhuma sequela. Então, o importante é ter o diagnóstico precoce da tuberculose. Em seguida, além do quadro clínico, esse que eu falei para vocês, nós temos o diagnóstico de imagem. Então, normalmente, nós solicitamos, aí que vocês podem ver na tela, os raios-x, que é o diagnóstico de imagem que nós chamamos, é o raio-x que o paciente apresenta. Então, o raio-x ele é solicitado pelo médico, né? Só o médico pode fazer a solicitação do raio-x e ele vai ver as alterações que apresenta. Então, aquele paciente que apresenta aí esses raios-x aí, na parte que tem o pulmão, esse Mycobacterium tuberculose, ele é uma micobactéria que ele precisa muito de oxigênio para sobreviver. E ele é o que nós chamamos de bacilo aeróbico. E no nosso organismo, onde existe maior quantidade de ar, é nos pulmões. Por isso que a maior incidência de tuberculose é a forma pulmonar. E como é que ele se apresenta na imagem? Na imagem, onde tem ar, ela é escura. Vocês podem observar bem, aqui nessa segunda parte aí de imagem, vocês observam que aqui está aqui do lado direito, tem uma faixa branca. Essa faixa branca que está em cima do pulmão, isso aí chama atenção. Pode ser uma tuberculose, sim. E essa aí é uma tuberculose. Então, essa parte central do raio-x, ela está toda branca, porque aí é o coração. No coração não tem ar, por isso que ele está branco, ficou branco. E nas laterais, que são os pulmões, é onde tem que ficar escuro. E nessa parte ele é bem visível. E vocês podem ver que na última apresentação, primeira, segunda, terceira, ela está quase que todo branco. Então, a tuberculose, ela se comporta dessa maneira. O raio-x, ele não dá o diagnóstico fechado de tuberculose, mas é uma suspeita muito forte da doença. Então, mais ainda, além do quadro clínico, nós temos o exame de imagem, e no terceiro aqui, nós observamos o exame de laboratório, que a baciloscopia ainda é o diagnóstico que nós chamamos de padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose. É importante realizar o exame de escarro, porque lá que nós vamos encontrar o bacilo e você vai no laboratório, ele vai se apresentar em lâminas e nós vamos dar um resultado que pode ser positivo se for o teste, a baciloscopia direta do escarro. E se fizer um exame mais específico, que é o teste rápido molecular, que ele vai identificar o DNA do bacilo, ele vai te dar o resultado como detectável. Então, isso aí fecha o diagnóstico de tuberculose. Então, dentro do quadro clínico, do quadro de diagnóstico, ainda a baciloscopia, ela fecha o diagnóstico. E em seguida, nós temos mais ao lado, vocês observam aí um braço, esse aí é o PPD, que também é um outro meio de diagnóstico, que também ele não fecha o diagnóstico, mas ele auxilia no diagnóstico. Nós chamamos de PPD, é um derivado proteico purificado, que ele é inoculado no braço esquerdo, no terço médio, e quando você inocula, você espera um período de 72 horas, ou seja, de 3 dias, onde ele vai formar um nódulo na pele, embaixo da pele, e você vai medir aquele nódulo. O que significa isso? Quando o nódulo dá positivo, significa que você já entrou em contato com o bacilo,
que ele está no seu organismo, ele pode estar no seu organismo auxiliando a diagnosticar a tuberculose doença, mas ele também lhe informa que você pode ter a tuberculose infecção. O que é isso, a tuberculose infecção? É você adquirir o bacilo, mas ele não desenvolveu a doença em você. Ele está aí. O que tem que tratar isso, em alguns casos, nós precisamos tratar. As pessoas que têm alguma doença que faz com que o sistema imunológico esteja, a sua resistência esteja baixa, ele vai precisar fazer um tratamento, que é o que nós chamamos da tuberculose ILTB, né? Então, esses casos, normalmente, é de competência mesmo, de diagnóstico, de tratamento do médico. Então, são esses os meios de diagnóstico que nós temos ainda para diagnosticar a tuberculose. A novidade é o teste rápido molecular, que eu sei que em alguns municípios não tem ainda o teste rápido molecular, eles só usam mesmo somente, na sua maioria, a baciloscopia direta do escarro, onde coleta a primeira amostra e a segunda amostra. Para você ter um bom material dessa primeira amostra e da segunda amostra, a gente tem que orientar os nossos pacientes de que maneira ele vai adquirir um bom material, ensinar a técnica que ele vai precisar de manhã, ao acordar cedo, fazer a sua higiene oral somente com a água e, em seguida, respirar profundo, com a boca aberta, que vai estimular a tosse, vai repetir esse exercício por 3 ou até 4 vezes, de maneira que ele encontre no seu coletor, fique assim uma medida de mais ou menos um dedo. Essa é uma quantidade ideal para que o laboratório possa realizar seu trabalho. E aí, com certeza, a gente vai ter um diagnóstico fechado e confirmado da tuberculose. Também, a tuberculose, vocês sabem que é uma doença como eu já coloquei, de via aérea, causada pelo Mycobacterium tuberculose, que é uma bactéria, como vocês estão observando aí na tela, é chamado de bacilo, né? Porque ela tem a forma de um bastão, e que a transmissão ela ocorre de uma pessoa para outra através da tosse, da fala e do espirro. E da pessoa, o importante é nós descobrirmos, eu retorno a informar para vocês, o diagnóstico precoce, porque se nós descobrirmos precocemente, com certeza nós vamos diminuir o número de casos, a incidência da doença na nossa área de atuação. Então, ficar sempre atento para a questão do diagnóstico precoce. Tosse, reforço muito, tosse com mais de 2 ou 3 semanas, sempre investigar a tuberculose. Nós estamos no momento do H1N1, é importante pensar em H1N1 e pensar também na tuberculose. Pensar em tuberculose e pensar em H1N1, já que todas as duas têm tosse, não é verdade? Então, os meios para a gente, como é que nós devemos evitar? Então, os meios para interrompermos a cadeia de transmissão é obter um controle da doença, diagnosticar precocemente e tratar corretamente. Então, insistimos no diagnóstico precoce para que a gente tenha menos casos que todos podem ser resolvidos de uma maneira satisfatória, ter um desfecho bom. Tratar corretamente, fazer com que aquele paciente tenha adesão ao seu tratamento e chegue a conseguir, nós temos uma cura de pelo menos 85% em todos os nossos pacientes. E aqui eu reforço mais uma vez a questão dos sintomas gerais da tuberculose, que é a febre, que não chega, e gosto de repetir muito isso, porque nós que trabalhamos com tuberculose e trabalhamos em unidades básicas de saúde, precisamos estar atentos para esse diagnóstico, para que a gente possa ir para esses sinais e para esses sintomas, que é a tosse, que é a febre, que é a falta de apetite, que é o sono noturno, e que a gente não deixe que o nosso paciente chegue a ter uma perda de peso tão importante como esta que nós estamos observando aí na tela. Então, reforçamos muito a questão do diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico ele pode ser feito pelo médico, mas qualquer profissional de saúde que recebeu o treinamento, que recebeu a capacitação em tuberculose, ele tem condições de identificar uma pessoa que está suspeita de tuberculose e que deve ser encaminhado ao laboratório. Além disso, nós temos os sintomas respiratórios, que também não só o médico, mas também qualquer profissional de saúde pode realizar esse tipo de ação. O paciente que tem a tosse, que sente a dor no peito,
que sente, começa a perder a parte da voz, ele começa a ficar rouco, porque nós não temos só a tuberculose nos pulmões, nós temos já também a tuberculose de laringe, de faringe, de todos em outras partes do nosso corpo. E um dado importante, que chama muita atenção, que vocês estão observando na tela, é a hemoptise. Se nós deixarmos que o diagnóstico fique tardio, ou seja, não descubra logo que aquele paciente tem a tuberculose, ele vai ter quadros de hemoptise. E quando ele tem quadros de hemoptise, o raio-x dele, o pulmão dele já significa que houve uma multiplicação muito grande das bactérias e ele formou lesões escavadas, como nós vamos mostrar na próxima tela para vocês. Então, olha aqui, esse aí é um raio-x, onde mostra onde está a seta, uma lesão escavada. Essa lesão escavada, o paciente recebe alta, fica curado, mas esse buraco, como se fosse um buraco, é uma escavação mesmo, ele não fecha, ele vai ficar aí e ele não vai sumir. Isso aí é uma sequela que a tuberculose deixa. Isso aí, esta lesão, a gente vai ter que ficar sempre atenta com esse paciente, porque esse paciente no futuro vai ter crescimento de fungos aí dentro desse buraco. Então, ele cura a tuberculose, mas ele ficou com uma sequela. Como o exemplo que está aí, que ele só tem uma lesão, só uma cavidade, nós podemos encaminhar para o cirurgião e ele tirar uma parte do pulmão e vai tirar e aí o paciente vai ficar bem. Mas se ele tiver vários buracos, com certeza não vai ter solução para isso, o cirurgião não tem como resolver e esse paciente vai ficar o tempo todo apresentando sangramentos, não pode fazer esforço nenhum que sangra, e com isso, esse é o momento em que o nosso paciente não vai ter condições mais para o trabalho, porque essas sequelas são irreversíveis, e ele vai ter o que? Uma aposentadoria por invalidez. Isso às vezes ocorre jovem. Tudo isso nós podemos evitar. Podemos evitar quando nós realizamos um diagnóstico precoce. Em seguida, vou mostrar para vocês a classificação diagnóstica, que trata-se de um caso de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva. A escolha do tratamento. Então, de que maneira nós vamos escolher, nós estamos com um paciente de tuberculose e nós vamos ver que tipo de tratamento nós vamos fazer nesse paciente. Nós sabemos que tem um esquema básico, que ele é o esquema que normalmente a rede básica toda usa, né, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, para todos os casos vistos de tratamento, nós fazemos esse esquema que nós chamamos do esquema básico, né? É usado para todos. Então, os nossos pacientes, eles precisam ter essa orientação. E caso o paciente não venha apresentar um quadro totalmente atípico, por exemplo, o nosso paciente, ele tem tuberculose, ele é vídeo de tratamento, mas ele é um paciente que tem uma hepatite. Então, com certeza, é um alerta, e a gente está chamando aqui atenção para isso, ele não vai poder fazer esse esquema básico. Esses casos são casos especiais em que nós precisamos recorrer à unidade de referência, para que ele use os esquemas diferentes, não vai usar esse esquema e vai usar outros esquemas. Então, esse tipo, tudo que você observa num paciente que, ao iniciar tratamento de tuberculose, você sempre tem que interrogar para saber se ele tem outras comorbidades, ou seja, outras doenças, para nós sabermos se realmente ele vai poder usar o esquema básico, que é esse que é o convencional que nós estamos usando. Uma questão, outra importante também, é a questão da classificação de diagnóstico da tuberculose pulmonar em crianças também. Então, na baciloscopia, nós temos a criança, ela não realiza a baciloscopia, porque não tem como nós fazermos. Então, por que a criança menor de 5 anos não vai fazer baciloscopia? Normalmente nós pedimos o lavado gástrico, mas é um exame que ele é um pouco agressivo, que você vai precisar internar o paciente, vai precisar fazer colocar uma sonda para coletar o material, para fazer o exame, e nem sempre esse exame ele vem satisfatório. Então, com isso, o Ministério da Saúde criou um sistema de score para o diagnóstico da criança. O quadro clínico da criança é igual ao do adulto, só que nós precisamos, a criança tem tosse, tem febre,
tem o sono noturno, tem a falta de apetite e tem a irritabilidade também. Então, ela tem o mesmo quadro do adulto, só que os meios de diagnóstico já ficam um pouco mais diferentes, porque a criança, até para fazer um exame de imagem, raio-x, é difícil para você colocar a criança numa posição que fique fácil para realizar o exame. A questão da baciloscopia também. Então, nós temos um sistema de score. Então, nesse sistema de score, é uma contagem, é uma pontuação que nós fazemos para fechar o diagnóstico da criança. E vocês podem observar que agora aí na tela, estamos apresentando da seguinte maneira: a criança que tem um quadro clínico de tosse, de febre, sudorese noturna, ela ganha uma pontuação de 15. Então, são 15 pontos que nós vamos ter nesse quadro. Na imagem radiológica, no raio-x, ela apresenta qualquer alteração no raio-x, não tem lesões patogênicas, ou seja, lesões fixas definidas de tuberculose. Qualquer alteração que ela apresente no raio-x, ela também vai ganhar mais 15 pontos. Então, aí eu já tenho 15 pontos do quadro clínico, tenho 15 pontos do exame de imagem, eu tenho 30 pontos, eu tenho a prova tuberculínica, que nós vamos fazer, verificar se a criança tem o PPD. Se a criança realizou o PPD, com certeza, nós vamos fazer o teste dependendo do seu período ao nascer, se ela tem um período de 2 anos após ao nascimento, ela fez ao nascer e 2 anos após se faz o PPD. Se o PPD dela deu 5 milímetros, a gente vai contar 10 milímetros, vamos contar mais 10 pontos. O contato, se ela entrou em contato com alguém com tuberculose, é importante, porque a criança, ela não contamina ninguém, ela é contaminada. A criança é contaminada. Mesmo que ela estando com tuberculose, ela não chega a contaminar, é o que nós chamamos de paucibacilar. Ou seja, a população de bacila é tão pequena, é tão mínima, que não consegue contaminar outras pessoas. Então, sempre nós colocamos que a criança é vacinada. Daí a importância de você fazer, investigar se tem alguém na família, ou babá, ou alguém que convive com esta criança e que esteja tossindo muito. Não vai perguntar se ela tem tuberculose, que às vezes ela nem sabe se tem tuberculose, mas verificar se ela apresenta uma tosse. Isso é o que nós chamamos de tossidor. Esse é importante também. Então, nós já estamos e ver ainda a parte nutricional, se essa criança é desnutrida ou se essa criança está com peso normal relacionado com a idade dela. Então, você faz a contagem de pontos e nessa contagem de pontos, se você conseguir 40 pontos, você fecha o diagnóstico de tuberculose e inicia o tratamento dessa criança. Até 35 pontos, você confirma também. A criança apresenta 25 pontos, você já não afasta o diagnóstico de tuberculose, ou seja, você não vai iniciar o tratamento dela, mas você vai continuar investigando e vendo de que maneira essa criança vai se apresentar. Bom, e com relação ao tratamento dessas crianças, na criança, o tratamento você já sabe, né? Alguém que já trabalha com tuberculose sabe que todo ele é feito a nível de suspensão, não são comprimidos, né? A rifampicina, a pirazinamida, ela é em forma de líquida, né? E a isoniazida não, a isoniazida é sempre em forma de comprimidos e nós não podemos manipular para que ela se torne, nós podemos tritura tudo, mistura e faz as continhas de maneira com que, de acordo com o peso da criança, ela tomar aquela medicação. Então, na verdade, o esquema de tratamento, vocês podem observar, e o que nós tivemos de novidade no esquema de tratamento agora nesse novo manual. Nesse novo manual, o tratamento da tuberculose, o esquema básico, nós sabemos que as pessoas de 20 a 25 quilos, são 2 comprimidos que toma, dose única diária, não pode fracionar, ela tem que ser ou toma em jejum ou vai tomar 1 ou 2 horas após a primeira refeição. Então, de 26 a 30 quilos, ele vai tomar 3 comprimidos de uma só vez. Aí, de 51 a 70 quilos, ele vai tomar 4 comprimidos de uma só vez. E acima de 70 quilos, 5 comprimidos. Essa foi a mudança que ocorreu. Porque vocês lembram que no passado, era acima de 50 quilos, 4 comprimidos e encerrou.
Hoje não, hoje já a mudança, já nós tivemos essa mudança, que de 51 a 70 quilos são 4 comprimidos, e que acima de 70 quilos, 5 comprimidos. Então, sempre ficar atento para essa questão da mudança de peso que nós tivemos e de número de comprimidos. O tratamento continua sendo de 6 meses, no mínimo 6 meses. O tratamento tem 2 etapas. A primeira etapa tem duração de 2 meses, a segunda etapa com duração de 4 meses. Mas aí vocês observam uma outra mudança na relação à questão do paciente de meningite, neurotuberculose, ou seja, meningite por tuberculose e a tuberculose óssea, que o tratamento tinha duração de 9 meses. Hoje, o tratamento tem a duração de 12 meses, ou seja, de 1 ano. Então, nós tivemos essas mudanças na questão do tratamento que nós precisamos ficar atentos. Uma outra mudança que tivemos também, ainda com relação à questão do tratamento, a primeira fase ela tem a duração de 2 meses, mas se o nosso paciente não estiver bem clinicamente, nem laboratorialmente bem, nós podemos prolongar essa fase, que tem a duração de 2 meses, nós podemos prolongar ela para mais 1 mês, ou seja, ela passa a ser 3 meses com os mesmos medicamentos. E a segunda fase também, nós podemos também alterar. Se o paciente também não apresenta melhoras, nem clínica e nem radiológica durante a segunda fase, nós também podemos prolongar essa segunda fase por mais 3 meses. Então, vocês observam que nós já tivemos essa oportunidade agora de quê? De tentar fazer com, na verdade, o nosso paciente chegue à cura mesmo, cura a tuberculose, né? E a gente observa que o Mycobacterium tuberculose, ele é tão potente, né, tão forte, que nós usamos 4 antibióticos. Cada comprimido desses tem 4 antibióticos, né? O primeiro e o segundo mês, que é a primeira fase de tratamento, eles tomam rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Vocês veem que são 4 antibióticos combinados, uma dose combinada de antibiótico, e nós não conseguimos eliminar totalmente na primeira fase. Por isso, nós estamos nessa segunda fase, que tem a duração de 4 meses, que é para tentar eliminar. E, às vezes, nós não conseguimos. E, por isso, daí o tratamento tem sido ampliado. A primeira fase, você pode aumentar nessas situações que eu coloquei para 3 meses, e a segunda fase, você vai para mais 3 meses, que ela fica por 7 meses. Então, na verdade, essas mudanças hoje já podemos colocar em prática, e isso é muito importante para que nossos pacientes todos cheguem à cura. Tá? Bom, e com relação a essa, e reforçar mais ainda a questão de peso, nós precisamos realmente que esses nossos pacientes sejam pesados e seguir rigorosamente a tabela, porque se nós fizermos uma superdosagem, o que acontece? Nosso paciente pode desenvolver um quadro de intolerância medicamentosa, tipo também uma hepatite medicamentosa. Então, nós precisamos ficar atentos para isso. E se nós fizermos uma subdosagem, o que acontece? Nós não vamos curar o nosso paciente. Ele não vai ficar curado e ele vai ficar resistente às drogas. Aí ele não vai mais curar mais com esse tratamento, que tem a duração de 6 meses. Ele já passa por um tratamento especial, que vai durar de 18 até 24 meses. Então, isso vem complicando muito os nossos casos, no caso do tratamento dos nossos pacientes. Nos casos novos de tuberculose, ou tratamentos, recidiva, reingresso após abandono, que apresentam a doença em atividade, tanto assim em adultos e adolescentes, né, menores de igual ou maior de 10 anos de idade, todas a apresentação clínica, tanto a forma pulmonar, como a extrapulmonar e a meningite, a osteoarticular, nós temos esse esquema de tratamento, que pode ser colocado agora na tela, para que ela torne mais visível para vocês, mostrando de que maneira nós podemos tratar e reforçando que não muda a duração. Quando todo caso novo, o tratamento tem a duração de 6 meses, com exceção, e reforçar aqui para vocês, com exceção da neurotuberculose, ou seja, da meningite por tuberculose e da tuberculose
tuberculose óssea, que tem a duração de 12 meses. Os outros casos todos têm a duração somente de 6 meses. E também, ainda com exceção, podemos colocar na situação do nosso paciente não apresentar melhoras. Aí, que tipo de melhoras você diz? Melhora clínica. Melhora clínica é aquele paciente que diz, olha, doutora, eu já estou no 4º mês de tratamento e eu continuo com tosse, com febre, não melhorei nada. E a gente insiste e prolonga esse tratamento e pede uma cultura para verificar o que está acontecendo, por que ele não está melhorando. E também investigar, será que ele está tomando a medicação corretamente? Será que ele não deixou de tomar nos finais de semana, em algum momento? Então, nós precisamos daí a importância, como a doutora Marluce colocou aqui para vocês, a importância do tratamento supervisionado, porque ele garante que você, se você conseguir adotar o tratamento supervisionado, ele te garante que o paciente realmente está tratando, ele está tomando a medicação corretamente. Se ele não faz o tratamento supervisionado, dificulta, porque como é que nós vamos ter certeza se esse paciente vem tratando? Se ele não está melhorando, é porque ele não está tomando medicamento. E isso vai complicar. Então, nós precisamos, primeiro, garantir que ele esteja fazendo seu tratamento corretamente. Essa garantia só pode ser feita através do tratamento diretamente observado, é você observar, saber que ele realmente está tratando, ou se esse paciente já está resistente a esses medicamentos. Então, justamente, você prolongar o tratamento é para que você solicite a cultura de escarro desse paciente e nesse período de 60 dias você vai ter o resultado da cultura que vai te dizer se realmente ele está resistente ou não a essas drogas e a gente mudar o tratamento. Então, essa é o que nós gostaríamos de deixar para vocês com relação à questão do diagnóstico e do tratamento da tuberculose e um sinal de alerta no sentido de que nós estamos num momento, né, de uma outra doença respiratória que também dá tosse, que é o H1N1, mas também não esquecer sempre de que a tuberculose pode vir associada. E a pessoa com tuberculose, se ele adquirir um H1N1, ele tem que ficar em alerta, porque se ele adquirir um H1N1, ele vai complicar mais o quadro dele, tanto do H1N1 como da tuberculose. Então, nós precisamos ficar vigilantes. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos. E quem tem tosse com mais de 3 a 4 semanas, procurar a unidade mais próxima de sua unidade, tentar fazer o diagnóstico para que a gente tenha um diagnóstico precoce e não fique com as sequelas como a que eu mostrei para vocês aqui em tela. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Irineide. Nós passamos agora para a Aline, lá da SEMA, para lá falar um pouco sobre a sua atividade. A principal informação que a SEMA tem hoje para passar, né, para todos os municípios, é a necessidade de adesão ao sistema Horus, que nós precisamos passar para o Ministério da Saúde as informações sobre os medicamentos que estão sendo disponibilizados. O Horus é uma ferramenta gratuita do Ministério da Saúde e nós precisaremos que os municípios façam a adesão a essa ferramenta para fazer não só os pedidos de medicamentos à SEMA, mas também a dispensação desses medicamentos. Porque a grande importância é que o Ministério precisa saber para quem está sendo disponibilizado esses medicamentos, né? Para onde estão indo os medicamentos que ele nos envia. Por ser um programa estratégico do Ministério da Saúde, o Ministério envia diretamente para o Amazonas essas medicações e nós precisamos informar ao Ministério para onde estão indo esses medicamentos. A SEMA já faz parte, já usa esses medicamentos, já usa o sistema Horus, mas a gente precisa que exista o ciclo fechado. Então, além da disponibilização desses medicamentos aos municípios, a gente precisa que os municípios também sinalizem quais são os pacientes que estão recebendo, quais são os medicamentos que esse paciente está recebendo e por quanto tempo está sendo recebido esse medicamento. Então, mais uma vez, eu friso que o Horus é uma ferramenta que só precisa da internet. Nós sabemos na SEMA a dificuldade que alguns municípios ainda têm com relação à internet, mas nós acreditamos que
pode existir um esforço de todos para que nós façamos a adesão conjunta a esse sistema Horus, porque ele é muito importante e nós estamos sendo cada vez mais cobrados em relação a essas informações sobre medicamentos. Então, apesar de todas as nos nossos avanços da assistência farmacêutica, o Ministério ainda sente falta da prestação de contas em relação aos medicamentos. Então, por isso, ele criou o Horus e disponibilizou para todo o Brasil. Então, hoje, quem trabalha com tuberculose vai precisar fazer esse esforço de adesão ao sistema Horus. Pode passar. Os benefícios do sistema Horus, eles são enormes, né? Principalmente no que se refere ao controle dos medicamentos, né? Controle de validade, controle de dispensação. O Horus é uma ferramenta que tem como fazer o cadastro direto com o cartão do SUS do paciente, então é muito importante que a gente tenha essas informações todas. O CNES da unidade de saúde também fica registrado no Horus. Então, todas essas informações fazem com que a gente consiga monitorar e planejar muito melhor os medicamentos para o estado do Amazonas, porque muitas vezes hoje nós acabamos tendo que fazer previsões em cima de números que a gente tem, mas a gente não sabe exatamente a realidade dos nossos municípios. Então, a gente precisa saber, para planejar, a gente precisa ter registro do uso desses medicamentos. E nós contamos com as coordenações dos municípios para que nos ajude a fazer esse controle, né? Então, além disso, o Horus também permite o agendamento da dispensação para o paciente. Quem está fazendo essa dispensação vai conseguir identificar quais são as datas que o paciente vai precisar voltar na unidade de saúde. Como nós já sabemos, o tratamento da tuberculose ela dura de 6 meses a 1 ano, então é importante que a gente tenha esse cuidado em relação aos medicamentos. Na próxima tela, a gente vai observar que existe um endereço para cadastro da ferramenta, né? Então, eu gostaria que vocês registrassem isso e, num momento oportuno, que façam o cadastro essa solicitação junto ao Ministério da Saúde, porque é muito importante que todos os municípios façam a adesão, porque vai chegar um momento que nós só vamos poder dispensar os medicamentos da tuberculose para aqueles municípios que façam o uso do sistema. Então, a gente precisa que vocês se cadastrem, solicitem o cadastro ao Ministério da Saúde, né? São informações básicas da unidade de saúde. O formulário para preenchimento de dados é um formulário simples, e esse formulário ele vai ser enviado ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde vai solicitar que a Central de Medicamentos faça a autorização dessa unidade. Então, a gente precisa que vocês façam essa solicitação. A SEMA não pode fazer pelas unidades. Cada unidade vai precisar fazer a sua solicitação e preencher o formulário, né? Está aí na tela, todas as informações são informações simples, mas a gente precisa que vocês façam esse cadastro e nós vamos ser autorizadores desse cadastro. Além disso, além da informação sobre o Horus, que aí a gente conta com todos os coordenadores para fazer esse cadastro mais uma vez, nós gostaríamos também de chamar a atenção para os cuidados com os medicamentos. Nós sabemos que os medicamentos da tuberculose são usados por um tempo prolongado, então nós gostaríamos de chamar a atenção, primeiro, a temperatura que esses medicamentos estão sendo armazenados nas unidades. A não usar medicamentos com um prazo de validade vencido. Nós sabemos das dificuldades, mas nós não temos falta de medicamentos de tuberculose na central de medicamentos, então não existe essa necessidade. Acondicionar os medicamentos longe da luminosidade. A gente sabe as nossas dificuldades em relação à umidade, então jamais guardar medicamentos em banheiros, em locais muito úmidos, em que haja a presença de fungos, porque isso pode contaminar os medicamentos e vai prejudicar muito a eficácia e a segurança desses medicamentos. Então, a Central de Medicamentos chama a atenção. Nós vivemos numa região extremamente quente e úmida, mas nós precisamos ter o cuidado com esses medicamentos. Não guardar em local
inapropriado, nós sabemos das dificuldades de armazenamento dos nossos medicamentos no interior, mas chamamos a atenção não só para a casa do paciente, como também para as nossas unidades de saúde. Como que a gente está guardando esses medicamentos, armazenando esses medicamentos nas nossas unidades? Então, evitar que esse medicamento tenha contato com o chão, com as paredes, lugares extremamente úmidos, vamos evitar, porque senão a gente não tem como garantir a qualidade do tratamento desse paciente. Então, essa é a mensagem da Central de Medicamentos hoje para o programa de tuberculose e nós agradecemos a oportunidade, esperamos nos ver em breve. Dando continuidade, aproveitando a oportunidade, nós gostaríamos de passar algumas informações para vocês sobre o H1N1. Vocês sabem que tem tudo a ver também com a tuberculose, né? A prevenção é a mesma, né? Os cuidados são parecidos e queremos dizer para vocês que já tivemos uma videoconferência e passamos para todos o material de prevenção, material didático, para que todas as escolas dos nossos municípios nós possamos estar trabalhando isso na sala de aula. Além disso, nós solicitamos para todos o plano de ação. O plano de ação é feito pelas escolas, esse plano é referenciado para o coordenador do município, ou coordenadora regional, e este coordenador deverá passar para a gente aqui na Secretaria de Educação, e o meu e-mail está na apresentação, para que nós possamos estar mostrando para a nossa secretária adjunta do interior, professora Ana Maria, todo o andamento que está se passando no interior. Já recebemos muitos planos, mas também nós enviamos uma folha de notificação por semana. Então, os casos comprovados, diagnosticados e com atestado médico, eles terão que estar sendo notificado nessa ficha de notificação para que o secretário possa estar acompanhando a situação desta doença dentro das nossas escolas, ou seja, de alunos, ou seja, de funcionários diagnosticados, para que ele tenha direito ao que a lei está ofertando para ele. O aluno afastado, ele tem direito ao conteúdo da sala de aula, do conteúdo pedagógico que os professores estão administrando. Tem direito a fazer a nova avaliação, já que ele perdeu. E os nossos professores e os nossos servidores, eles terão direito aos dias, né, comprovados por meio do atestado médico. Então, eu quero dizer que nós já estamos sabendo de notificação de casos, estão mandando para a gente, e sabemos também que os óbitos têm que ser registrados. Nós temos, infelizmente, um óbito já no município, e nós precisamos de saber disso, e para que nós possamos estar repassando para os nossos secretários a situação do H1N1 dentro das nossas escolas. Então, eu gostaria agora, já que eu não sei se já tem pergunta no ar, esses minutos nós tínhamos reservados para responder as perguntas de vocês, mas, se não tiver, a gente vai complementar com algumas informações que eu gostaria que a doutora Marluce comprovasse e falasse, e a doutora Irineide, sobre a situação também do afastamento desses servidores e alunos de sala de aula, e também a questão do estigma e preconceito que nós temos, né, diante dessa doença. Então, eu gostaria que a doutora Marluce reforçasse essa questão, e a doutora Irineide também, na questão legal, que ampara as pessoas com a tuberculose. Lembrando que a tuberculose, ela dá em todas as faixas etárias. Há um registro menor em crianças menores de 5 anos, mas em idade escolar são muitos casos, e essas pessoas têm direito ao afastamento por 15 dias inicialmente, enquanto elas estiverem bacilíferas. Os menores, lembrando que a doutora Irineide falou, geralmente as crianças bem pequenas, elas não têm escarro positivo, portanto, elas não transmitem. Necessidade de afastamento é se o quadro clínico dela requerer que seja afastada, então ela tem direito à licença.
Os que são bacilíferos têm, no mínimo, inicialmente 15 dias de licença e pode ser maior dependendo da situação, do quadro clínico que ela está apresentando e se demorar a negativar. Os resistentes, que é uma situação bem grave, eles demoram a negativar. E algumas condições, como tuberculose associada a diabetes, também demoram a negativar o escarro. Então, em tese, na maioria das vezes, as pessoas com 15 dias de tratamento já estão negativas. Quando é que não negativa? Quando ela não toma a medicação corretamente, ou quando ela tem alguma situação que complique, ou quando ela tem uma carga bacilar muito alta, ou seja, faz tanto tempo que ela está doente e a carga de bacilo é tão grande no pulmão que com 15 dias não negativa. A maioria dos casos fica negativo, mas é sempre importante fazer o exame de escarro no 15º dia para avaliar se realmente está negativo, se já pode voltar à atividade normal na escola ou no trabalho. Pedi a doutora Irineide para falar sobre a questão do atestado médico. Com relação ao atestado médico, nós médicos atendemos os nossos pacientes e no momento que é feito o diagnóstico, que ele inicia o tratamento, ele é bacilífero, ou seja, ele está eliminando, né, contaminando outras pessoas, nós damos inicialmente os 15 dias de licença e posteriormente os 60 dias. Principalmente o professor, porque ele vai para a sala de aula, não que ele vai contaminar outras pessoas, mas por conta até da carga de trabalho desse professor, ainda mais se ele tem os 3 horários, né? Trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então, nós sabemos que ele vai precisar de um período de licença, pelo menos no mínimo 30 dias, para que ele retorne à sala de aula. E para isso, nós fazemos o monitoramento, que é solicitar a baciloscopia com 15 dias, com 15 dias deu negativo, se ele está com estado geral comprometido, estado geral bom, ele não teve nenhuma forma de intolerância com o medicamento, ele queira realmente voltar para a sala de aula, ele pode, porque ele não está mais contaminando. Se não, caso ele não esteja dentro desses padrões, nós colocamos uma licença médica para 60 dias e após 60 dias avaliamos. Se ele já está bem, ele retorna à sala de aula. Se ele não estar bem ainda, o que nós prolongamos por mais 30 dias? Aí nós ficamos de 30 em 30 dias avaliando esse professor até que ele chegue aos 6 meses de tratamento, quando no momento que nós vamos verificar, fazer a avaliação e ver se realmente ele está curado da tuberculose. Se ele realmente está curado, ele recebe alta e aí pronto, retorna à sua sala de aula. Mas a princípio são os 15 dias de licença e mais 30. 15 e 30, que foi uns 45, 60 dias, se ele continua com sintoma. Se ele não continua, está tudo bem, ele retorna à sala de aula sem nenhum problema de contaminação, porque depois de 15 dias, esses medicamentos são antibióticos, como eu falei, são tão potentes que a pessoa com 15 dias já não está mais contaminando ninguém, desde que ele tenha uma boa adesão ao tratamento. E o aluno, a mesma coisa. O aluno, nós também avaliamos a criança. Se é uma criança que tem um bom estado geral, se é uma criança menor de 9 anos, eles são paucibacilares, eles não estão, a população de bacilo deles é muito pequena, eles não estão contaminando outras pessoas. Eles, ao iniciar o tratamento, têm um bom estado geral, 15 dias nós já podemos liberar para o retorno à escola, sem problema de contaminação. Então, esse realmente são a maneira com que nós trabalhamos a questão das licenças médicas com as pessoas, não só os professores, como também para as outras formas, né, de profissão também, os outros profissionais. É a mesma coisa. Mesmo para os profissionais de saúde também. Não precisa ele ficar 6 meses de licença, não. Ele negativou, o estado geral dele está bom, ele não apresentou nenhuma reação indesejável, ele pode voltar às suas atividades normais sem nenhum problema. E só contribuindo mais um pouquinho na questão desse aluno ou do professor com tuberculose, a gente sabe que o estigma e preconceito, ele influencia muito na questão do retorno dessas pessoas para a escola. Então, o que nós pedimos é que sejam orientados todos, principalmente os nossos professores, em relação também à questão desse preconceito, é que muitas vezes, quando as pessoas sabem que o aluno se ausentou ou o professor se ausentou por conta de uma tuberculose, existe realmente
essa intolerância, não querendo, né, perguntando, fazendo pergunta, e muitas vezes é bullying mesmo com as pessoas sobre a questão da doença e o retorno dele para as escolas. Então, nós só pedimos aí que os nossos coordenadores, os nossos professores, que orientem dessa forma, como foi falado aqui, aos nossos docentes e discentes, né? Que não tem perigo e que qualquer coisa nós estamos colocando os nossos telefones, a professora Ana aí está para receber qualquer informação e ela passa para a gente logo na Secretaria de Educação, que ela sabe que nós trabalhamos com essa questão. Então, nós abrimos essa apresentação para vocês. Se não tiverem perguntas, nós vamos perguntar aqui das nossas palestrantes se elas têm alguma coisa para contribuir, além do tempo, porque nós ainda temos assim, uns 30 minutos, 28 minutos, para que a gente possa estar esclarecendo mais essa situação da tuberculose nos nossos municípios. Eu não sei se a doutora Marlúcia quer complementar mais alguma coisa. Quem quer dizer nada daí? Alguma pergunta, algum comentário? Alguém que queira se manifestar? Estão chocados com os nossos resultados? Mas nós temos muito a agradecer a vocês, de coração. Tem havido muito empenho dos municípios nos últimos anos, houve muitos avanços. E essa situação que tem se mantido de maior taxa de incidência do Amazonas, ela não é meramente por acaso. Quanto mais a gente procura tuberculose, mais a gente encontra, porque é uma situação histórica aqui. Então, a tuberculose é um problema há mais de 100 anos no Amazonas. A população é altamente infectada pela doença, pelo longo convívio, com doentes de tuberculose em casa, no trabalho, no cinema, no avião, na igreja, em todo lugar com aglomerado humano, pode ter gente com tuberculose transmitindo, às vezes sem saber, e na maioria das vezes sem querer. Mas eu sempre falo que onde é que mais as pessoas vão quando elas estão doentes? Não é na igreja? Às vezes você não conhece ninguém em casa que teve tuberculose, mas por onde você anda? Então, qualquer um de nós pode já ter a bactéria no organismo e não sabe que tem, porque se não fez o teste PPD, ninguém sabe se é infectado. Lembrando somente que nem todo mundo que é infectado vai adoecer. Tudo vai depender do nosso sistema imunológico. Quem trabalha com tuberculose, e diretamente ou indiretamente, como os professores, pode já ter a bactéria no organismo. O reservatório da bactéria somos nós, os humanos, né? Na maioria dos casos. É diferente do dengue, que o reservatório é o mosquito, da malária. Então, a gente tenta matar o mosquito porque mata o reservatório e acaba com o problema. Mas o grande problema da tuberculose que permanece no tempo é que o reservatório da doença somos nós. Nós albergamos a bactéria. 1/3 da população do mundo tem a bactéria no organismo. Então, 1/3 da população do Amazonas significa mais de 1 milhão de pessoas que já convivem com a bactéria no organismo e que qualquer situação que baixe a imunidade, que enfraqueça o organismo, pode fazer com que a doença apareça. Então, quais são essas condições comuns do Amazonas? Nós temos inúmeras doenças que enfraquecem o organismo, sendo as principais delas a infecção pelo HIV, que é altíssima no estado. Depois disso, diabetes em larga escala. Malária também enfraquece o organismo, hepatite também. Quais são outras doenças que a gente tem? E as novidades, sarampo, H1N1, dengue, tudo serve para enfraquecer o organismo e a doença aparecer, além das crônicas, né, que a principal é a diabetes. Mas câncer também enfraquece o organismo pelo uso do medicamento. E aí, enfim, fora isso, os fatores sociais, a pobreza, as desigualdades, a falta de alimentação boa, o álcool, cigarro, as drogas, tudo isso compromete o organismo. E então é por causa disso tudo que nós temos uma alta ocorrência da doença. Tuberculose nunca deixou de ser um problema no Amazonas e não deixa de ser, se a gente não presta atenção nela. Porque devagar e sempre, as pessoas que não descobrem a doença estão transmitindo para outras. E a cada ano, cada doente não diagnosticado vai passando para 10 ou 15 pessoas a mais. Então, quem pode adoecer de tuberculose? Qualquer um de nós.
E a questão do estigma e preconceito, que a professora Delta falou, ela compromete muitas vezes o tratamento, porque a pessoa tem vergonha de pegar a medicação, tem vergonha de procurar a unidade de saúde. Então, por favor, não tenham vergonha, ajudem a pessoa. Qualquer um de nós pode adoecer de tuberculose. E o lado bom, tuberculose tem cura. Mas se não fizer o diagnóstico no tempo adequado e nem tratar direito, mata. Tanto quanto era nos tempos em que não tinha tratamento. E vejam aí que a tuberculose é considerada a doença mais bem-sucedida da história da humanidade. Nenhuma matou e continua matando tanto quanto ela. Então, nós temos que abrir uma pergunta, né? Uma pergunta, vamos abrir para quem que está nos contactando. Qual município? Estamos abertos. Parintins. Isso. Nós temos aí o município de Parintins, com a pergunta deles, né? Se vocês vão disponibilizar a apresentação. Sim, eu queria até reforçar que esta apresentação, daqui a 3 ou 5 dias, estará no programa do YouTube. Vocês podem disponibilizar lá. Vocês estão com essa apresentação também disponível pelo CEMEAN, é só solicitar. Né? E nós queremos também dizer a vocês que nós estamos com a palestra da doutora Irineide, da doutora Marlúcia e da Aline, e que nós vamos disponibilizar em mídia, né? Por meio do e-mail de vocês, nós podemos estar socializando também. Mas a apresentação, como nós estamos apresentando aqui, ela vai estar daqui a 3 ou 4 dias no YouTube. Vocês podem procurar pelo Seduc Info, que vai estar lá toda essa apresentação do modo que nós apresentamos aqui. E outra pergunta é se vão disponibilizar um novo manual. Aí vocês, é de Curitiba essa pergunta. Deixa eu responder Parintins. Parintins pergunta se existe intervalo para fazer PPD no mesmo paciente. Então, assim, depende da razão pela qual você quer fazer um novo PPD. Foi por causa da aplicação errada, você pode fazer logo. Se a aplicação foi profunda e não deu para fazer a boa leitura, não há nenhuma contraindicação de fazer outro PPD. Não, é logo em seguida mesmo, pode reaplicar. Agora, se você está investigando o contato e foi negativo no primeiro momento, tem um fluxo no próprio manual que diz que você deve repetir a partir de 4 semanas, se eu não estou lembrada, se eu não tiver confundido o tempo. Mas no fluxo do manual ele diz, quando você está investigando o contato que o primeiro exame foi negativo, recomenda-se repetir com 4 semanas. E aí você pode fazer de novo. Se houver mudança no resultado, de repente era negativo no primeiro, e na segunda vez que você aplica mais de 10 milímetros, isso é chamado de conversão. Ou seja, uma mudança em mais de 10 milímetros de uma prova para outra, representa um efeito chamado efeito booster, que a pessoa, inicialmente, o sistema imunológico não lembrou que ela já tinha tido contato com a bactéria, mas na segunda vez que aplica, ele lembra, eu já tive contato, é verdade, a bactéria já passou por aqui, então ele dá uma reação bem maior do que foi a primeira. E aí é recomendável tratar a infecção latente. Urucurituba está perguntando se vamos disponibilizar o novo manual. O que nós temos ainda é em PDF, que já foi bastante divulgado, mas se você não tiver recebido, a gente manda de novo. Então, a gente pode mandar por WhatsApp ou por e-mail, tá? O impresso não tem previsão de ser produzido pelo Ministério da Saúde, não. Então, a gente só tem, no momento, PDF. Temos a pergunta de Urucurituba, que diz se o tratamento da extrapulmonar é de 9 meses ou de 1 ano? Doutora Irineide. Agora, para os casos de extrapulmonar, que é tuberculose óssea e meningite por tuberculose, essas duas formas têm a duração de 12 meses. Mas a clínica ainda é soberana. Você tem um paciente, vou dar um exemplo para vocês, de uma tuberculose extrapulmonar, que seja pleural. Se for pleural, você vai avaliando esse paciente. Se com 6 meses o derrame não regrediu totalmente, eu posso prolongar esse tratamento por mais 3 meses, ou seja, por 9 meses. Ele não vai para 1 ano, ele vai para 9 meses. Então, 12 meses somente essas duas formas.
meningite por tuberculose e a tuberculose óssea. Diz pergunta se a pesquisa de Barr demorar para negativar e houver necessidade de estender a fase de tratamento por mais um mês, automaticamente a gente já programa mais tempo de manutenção também? Não necessariamente. O que você tem que fazer, o que está no novo manual, deu baciloscopia positiva ainda no segundo mês, é um sinal de alerta. Não é normal que ainda esteja positivo no segundo mês. Primeira coisa que é avaliar a adesão. A pessoa realmente está tomando corretamente a medicação, se está e mantém positividade, precisa fazer cultura. Recomendo se estender a fase de ataque para mais um mês, enquanto você já pede todos os outros exames. Pede cultura, teste rápido molecular para confirmar se é TB mesmo. Um detalhe importante, minha gente, é bom lembrar, para quem só tem baciloscopia no interior, é que a baciloscopia ela não é específica para a tuberculose. Outras micobactérias, não TB, inclusive, elas têm o mesmo aspecto, elas podem dar resultado positivo na baciloscopia, e aí, se for uma bactéria não tuberculose, o tratamento da tuberculose não vai servir. Então, isso pode fazer com que a baciloscopia continue positiva nos meses seguintes. Então, é sempre um sinal de alerta. No segundo mês está positivo, você mantém mais um mês da fase de ataque, enquanto você já providencia outros exames para confirmar se a pessoa realmente tem tuberculose. Para quem tiver acesso a teste rápido molecular, já manda a amostra para fazer teste rápido molecular, porque ele confirma se é TB mesmo, porque ele só dá positivo para Mycobacterium tuberculosis. E se der negativo, a gente já fica suspeitando, pode não ser TB. A gente vai mantendo o tratamento da tuberculose, mas aguarda, tenta descobrir por outros meios de diagnóstico para confirmar o caso. E se, de repente, você esticou a fase de ataque para mais um mês, e aí no final do terceiro mês, a necessidade de baciloscopia mensal de controle é exatamente por isso. Se vocês não fizerem todo mês o controle, vocês não sabem se o doente está positivo ou negativo, tá? Então, se ele no terceiro mês está negativo, você vai continuar a fase de manutenção do mesmo jeito. É mais 4 meses de rifampicina e isoniazida, tá? Não é o que automaticamente já vai esticar a manutenção, não. Só se na clínica ele não melhorar, como disse a doutora Irineide. Vai que no 6º mês ele não está bem. Aí você vai prolongar para mais 3 meses, que tem aquela autorização também pelo manual, que se no 6º mês ele não está bem, você pode prorrogar para mais 3 meses para assegurar a cura verdadeira. Não dê alta se ele não está bem, porque se ele está com todo sintoma, chegou no 6º mês e não está bem, não está curado. E é isso que às vezes favorece, e no mês seguinte ele está de novo entrando como caso, de novo, outra vez, outro caso de tuberculose. Doutora Marlúcia, Urucurituba passou um e-mail para receber novamente esse PDF do manual. Então, acredito que vocês irão repetir novamente, não é isso? Vamos reenviar, sim, sem problema, tá? Quem precisar do novo manual, que perdeu ou não tem, a gente envia de novo. Vamos encaminhar para quem solicitar. Okay. Então, eu gostaria só de pedir ajuda aí dos nossos coordenadores do Programa Municipal de Tuberculose para que busquem a escola para serem parceiros dessa campanha que tanta gente quer, que é de informar. Porque muitas vezes a pessoa adoece por falta de informação. E quanto mais pessoas pudermos alcançar com a informação, é importante no processo de controle. E nós temos a escola, nos municípios nós temos as nossas escolas que podem estar ajudando nessa questão da divulgação da tuberculose, né? E ver de que forma a gente pode controlar a doença nos municípios. E dizer para os nossos coordenadores regionais que nós, logo após a nossa apresentação aqui, nós vamos solicitar, por meio da nossa secretária adjunta do interior, professora Ana Maria, o plano de ação, que as escolas, os relatórios das ações que vocês realizaram nesta semana, de 19 até dia 24, que é domingo, mas nós vamos precisar de saber o que é que o município fez em relação à Semana de Luta contra a Tuberculose, que está no calendário escolar de vocês, no calendário escolar
de 2019. No período de 19 a 24, nós gostaríamos de ter esse relatório. E nós vamos solicitar dos municípios o que vocês fizeram em relação a esta semana, até para que nós possamos estar fazendo o relatório e passando para o secretário o que os municípios estão fazendo em relação à prevenção da tuberculose na escola. Então, nós temos mais uma pergunta do município de Japurá. Quanto à solicitação de medicamentos, aí é para a Aline, né? O município que não utiliza o sistema OROS, como procede a solicitação? Os municípios que ainda não têm, né, e nenhum município ainda está utilizando, continua pedindo normalmente da SEMA. Tá? Então, não mudou nada por enquanto. A nossa sinalização é essa transição para o sistema OROS. Então, por enquanto, continua da mesma forma como sempre foi feito os pedidos. Tá? Então, a gente está sinalizando que vocês precisam se cadastrar para que a gente faça essa transição para o sistema OROS, mas, por enquanto, continua da mesma forma que sempre foi pedido. Não temos nenhuma mudança até agora. Vamos, ao longo do ano, fazer essas cobranças para vocês. E, seguindo as nossas perguntas, nós temos aqui de Japurá. Né? Também, a capacitação aqui em Japurá está confirmada para... Eu não sei o período, mas a Marlúcia deve estar sabendo. Eu tenho, perdão. Tem uma capacitação prevista para maio, inclusive eu vou lá, em Japurá. Sou eu que estou escalada para ir, eu espero que dê certo. Por enquanto está confirmado, sim. Mas tem uma antes ali de Boa Vista do Ramos, que está perguntando com relação aos pacientes que são agricultores, que tentam conseguir um benefício durante o tratamento. Então, paciente com tuberculose. Doutora Irineide, quer responder? Na verdade, eles são agricultores. As orientações para a relação do atestado médico, isso para os pacientes que são do INSS, né? Agora, a questão dos agricultores, para conseguir, durante o período de tratamento, se consegue algum benefício. Alguns, eu acho, dependendo do município, porque o atestado médico, como eu coloco assim, mesmo o agricultor, eu sei que o trabalho dele é mais pesado, e ele vai se expor muito a sol, né, as chuvas, tudo isso, e então nós recomendamos que ele fique pelo menos uns 30 dias de licença médica, que fique em casa, por licença médica. Agora, a questão dele ter algum benefício, auxílio, doença, essa, na verdade, eu não tenho essa informação para dar agora. Com certeza, nós vamos tentar investigar melhor, mas eu não tenho como te informar isso. Sei que ele tem o direito, sim, de ficar os 30 dias de licença médica, né? Por um período até que ele melhore e que ele esteja dentro daquele padrão, que não esteja com sequelas, com algumas sequelas de algum sangramento. Então, com isso, ele teria, claro, que seria prolongado a licença dele. Se não tem nada disso, ele também seguiria os 30 dias mesmo de licença médica. Com relação ao benefício ainda, são detalhes, assim, tem umas regras, mas o melhor, Boa Vista do Ramos, é encaminhar para o serviço social do município, porque eles vão dar uma orientação melhor. Existem regras, saber se a pessoa já teve carteira assinada por algum tempo. Então, é muito importante essas pessoas serem encaminhadas para o setor específico, que eles vão dar uma orientação, com certeza, melhor do que nós, porque são especificidades do serviço social mesmo. E aí, Parintins tem ali uma embaixo, também, ele quer saber quanto tempo, após o tratamento, o pós-cura, o paciente é caso novo realmente. Então, minha gente, uma coisa que mudou faz tempo. No antigo manual, antes de 2010, era considerado caso novo quando o paciente tinha tido tuberculose e depois de 5 anos ele voltava a ser caso novo. Atualmente não é assim. O paciente só é caso novo se ele nunca tratou tuberculose antes ou se tratou por menos de 30 dias. Essa definição é universal atualmente. Quem já se tratou e curou, ele nunca mais será caso novo. Ele será sempre um retratamento. É recidiva se ele tratou e curou, é reingresso após abandono se ele abandonou o tratamento anterior, com exceção se ele fez menos de 30 dias de tratamento, que seria o chamado abandono primário, que é uma figura nova agora. Então, se ele tratou menos de 30 dias, ele volta a entrar no sistema
ele é caso novo. Essa é a exceção. Se ele tratou menos de 30 dias ou se ele nunca se tratou de TB. O resto é recidiva, se curou ou é reingresso após abandono, se abandonou e voltou. Não temos mais nenhuma pergunta, nós gostaríamos assim de nos despedirmos e dizer que foi um prazer imenso a gente estar com vocês e dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer uma dúvida ou qualquer alguma solicitação que vocês podem fazer. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Secretaria de Educação e do Comitê Estadual, que nós fazemos parte do Comitê Estadual de Controle da Tuberculose do Amazonas, e dizer que nós estamos aqui em Manaus, numa movimentação, numa programação intensa nesta semana, e esta videoconferência faz parte dessa semana dentro da nossa programação, e culminando na sexta-feira com uma grande caminhada no centro de Manaus, com a participação de todos os parceiros, com as instituições que fazem parte desse comitê, para que a gente possa realmente despertar na população a situação da tuberculose e socializar mesmo informações para que a população se informe, além do dia a dia que ela já tem, de mais algumas situações que nós encontramos. Então, doutora Irineide, as suas considerações finais. Agradecer o momento, o espaço para nós chegarmos aqui e passar informações importantes sobre a tuberculose e dizer a vocês que nós estamos disponíveis na Policlínica Cardoso Fontes. Se precisar de alguma informação, dúvidas, é só entrar em contato conosco e muito obrigada. Doutora Marlúcia. Agradeço a CEDU, que é nossa grande parceira nessa divulgação de informações a cada município, as equipes dos municípios, sem as quais nós não obteríamos resultado nenhum. Então, muito obrigada pelo empenho de todos, do pessoal da educação, da saúde, de todas as outras áreas, porque a tuberculose é uma doença que envolve muitos segmentos. E é impossível cuidar de um problema tão antigo e tão grande sozinho. Então, é graças a vocês que nós temos tido avanços. E contamos com vocês em cada município para vencer a tuberculose no nosso estado. Os que estiverem em Manaus e puderem caminhar conosco amanhã, o ponto de concentração é a Praça da Polícia. E, se possível, levem a bandeira do seu município para dizer que vocês estão nessa luta com a gente. Queremos que seja uma caminhada bonita e, mais do que uma simples caminhada, é uma caminhada informativa. Ela é temática com essa finalidade. Muito obrigada pelo esforço de cada um que cuida e que faz a sua parte e que ajuda a gente a melhorar a situação como um todo no estado do Amazonas. Obrigada a todos. Aline, você? A SEMA agradece imensamente a oportunidade e estamos à disposição de todos os colegas que militam nessa causa da tuberculose e juntos a gente com certeza vai melhorar aí os nossos índices no Amazonas e a SEMA está à disposição de todos para qualquer tipo de dúvida, qualquer problema, a gente está lá à disposição. E, encerrando, nós gostaríamos de agradecer assim, imensamente os nossos coordenadores regionais de educação, que abrem esse espaço por meio do Centro Mídia também, nossa equipe daqui do centro, que sempre nos atendeu com muita presteza, e dizer a todos que nós estamos agradecidos e, em especial, a nossa coordenação maior, a fim de que a gente realmente fique livre da tuberculose, que o Amazonas seja livre da tuberculose. É difícil, mas a gente está buscando isso. Quem sabe se a gente não consegue, mas o importante é lutar, contribuir com essa luta, com essa caminhada que a gente sabe que é árdua, mas a gente está aí à disposição. O Centro de Mídias aí, para que a gente possa chegar mais perto de vocês. O nosso muito obrigado. E dizer a todos que nós estamos nos despedindo aqui, mas que a luta continua e que todo mundo pode estar nos procurando, ou na Secretaria de Educação, por meio da secretária adjunta do Interior, professora Ana Maria,
ou na coordenação estadual, ou lá na Policlínica Cardoso Fontes, ou lá na SEMA, que todos nós estamos aí à disposição para contribuir com vocês nesse controle. Então, nosso muito obrigado, um bom dia a todos e vamos à luta, porque a guerra é árdua, mas nós estamos aí dispostos a contribuir com isso. Então, até logo, até breve, e bora ver a próxima. Nós já temos agendado outros vídeos em relação à tuberculose e que a gente pede que vocês possam estar nos acompanhando. O nosso muito obrigado.